Então, como eu disse, né, essa é a sétima. Bom dia, professora. Bom dia, tudo jóia? Bom dia, alunos. Tudo bem? Tudo. Então, vamos lá. Começando então a sétima quinzena, né, que é o conteúdo do primeiro conteúdo do segundo bimestre, que eu vou falar sobre coordenadas de um ponto médio. Como eu disse, vocês já devem ter visto um pouquinho disso aqui com a Gabriela. Então, todo segmento, né? Todo segmento de reta, o que é um segmento? É uma reta que possui um início e um fim, certo? Ela tem um ponto de início e um ponto de fim. Se fosse semi-reta, ela tem um ponto de início, mas não tem um ponto de fim, segue continuamente, certo? Esse aqui é uma semi-reta, isso é um segmento de reta. E a gente tem também a reta, que ela não tem início e nem fim, ela continua infinitamente para os dois lados, certo? Então, quando a gente fala de um segmento de reta, é como se fosse um pedaço da reta. Eu peguei um pedacinho aqui e um outro pedacinho aqui, tá? Então, esse pedaço do A até o B é o segmento, certo, gente? Ok? Beleza. Então, só tem sentido eu falar de ponto médio quando a gente está falando de um segmento, que eu sei aonde ele começa e aonde ele termina, tá? Então, todo segmento de reta, existem infinitos pontos alinhados nele. Como assim? Vamos aumentar aqui o desenho que eu fiz. Todo segmento de reta, né? O que é uma reta, um segmento de reta? É um alinhamento de vários pontos. Então, tem infinitos pontos aqui. E eles alinhados, né, em linha reta, porque aqui o meu não ficou muito reto, eles formam o segmento ou a reta. Mas existe um ponto em específico que faz o quê? Que divide esse segmento no meio. Vamos supor que seja esse ponto aqui. Então, bem nesse ponto, eu dividi o segmento no meio. Como assim? De A até B, vamos chamar aqui de ponto M, tá? De A até B tem uma medida, de A até M tem uma medida, e de M até B é a mesma medida, tá? Vamos supor, se aqui vale 10 centímetros, aqui também vai valer 10. Se aqui vale 25 centímetros, aqui também vale 25 centímetros, tá? Então, existe um único ponto que vai dividir esse segmento no meio, tá? Qual é o nome desse ponto, né? Esse ponto M aí é o ponto médio. Ponto médio, tá? Então, o que é o ponto médio? É um ponto que divide um segmento exatamente ao meio, tá? A distância que fica de A até M é a mesma distância que a gente tem de M até o B. Alguma dúvida até agora? Não? Beleza. Vamos voltar lá. A gente vai trabalhar muito com segmentos no plano cartesiano, tá? Eu tenho um segmento de reta no plano cartesiano e quero saber qual vai ser o ponto médio desse segmento, tá? Para isso, a gente usa a seguinte formulazinha. Olha aqui, deixa eu só fazer aqui um planinho aqui do lado. Então, eu tenho aqui um eixo Y. E aqui um eixo X. Então, aqui eixo X, eixo Y. Vamos supor que eu tenho um segmento de reta bem aqui, ó. Vou fazer uma reta qualquer aqui.
segmento de reta bem aqui. Beleza. Essa reta, esse segmento, né, inicia aqui, que eu vou chamar de ponto A, e termina aqui, que eu vou chamar de ponto B. O ponto médio, divide ele bem na metade. Vamos supor que está bem aqui, ó. E eu quero saber qual a coordenada desse ponto, né? O ponto A aqui tem uma coordenada x e y, né? X de A, a gente vai falar assim, y de A. Para quê? Para identificar se esse x é do ponto A, é do ponto B, é do ponto M, né? E a mesma coisa para o y. Então, a gente vai identificar os pontos assim, certo? E o B, a gente tem x de B e o y de B, né? Aonde que está o x de B? Se eu vier aqui, ó, retinho aqui, a coordenada x dele tá aqui, ó. XB, certo? E a coordenada XA tá onde? Se eu vier retinho aqui, XA tá aqui, no eixo X. Certo até aqui? Beleza. E lá no Y, né? O Y do A, ele tá aqui, ó, lá no eixo Y. Bem aqui, YA. E o B também, ó. YB. Ok. Agora, eu tenho que identificar as coordenadas do ponto médio, né? O ponto médio, mesma coisa que a gente fez nos outros. Vai ter um X do ponto médio e um Y do ponto médio. Esse X vai estar aqui, no eixo X, e o Y vai estar aqui, no eixo Y. Beleza? Então, as coordenadas do X do ponto médio, a distância que eu tenho daqui até aqui é a mesma também da que eu tenho daqui até aqui, certo? E isso também vale lá no Y. Então, a distância que eu tenho daqui até o Y médio é igual à distância que eu tenho do YA ao Y médio, tá? E isso vai, por consequência, fazer a mesma coisa aqui, ó. A distância do ponto A até o ponto M é a mesma distância do ponto M até o ponto B, ok? Então, como que eu vou fazer para descobrir essa coordenada? Existe uma formulazinha, tá? A formulazinha é o seguinte: para você calcular o x médio, ou seja, a coordenada x aqui, ó, o que você vai fazer? Você vai somar as coordenadas do A e do B e dividir ela por 2, tá? Então, você soma as coordenadas do A e do B e divide ela por 2. Quando você soma a coordenada do A mais a coordenada do B e divide isso por 2, você vai achar o ponto médio aqui, o valor bem no meio, tá? Tudo bem até aqui? Ok. E do Y? Mesma coisa. Você vai somar as coordenadas do Y e dividir por 2, tá? E para você achar o Y médio, você vai fazer o quê? Somar as coordenadas do YA mais o YB e dividir por 2. Vamos ver isso num exemplo, né? Então, essa aqui é a formulazinha. Eu não vou explicar como é que chega na fórmula e tal, porque demora muito tempo e a gente não tem todo esse tempo, tá? E vocês não vão precisar usar o como chegar na fórmula. Sabendo a fórmula, você já consegue resolver. Exemplo. Dadas as coordenadas do ponto A e B, que pertencem ao segmento AB, determine as coordenadas do ponto médio desse segmento. Então, o ponto A. Vamos lá, então, um exemplo. O nosso ponto A
é 4 e 6. 4 e 6. E o nosso ponto B é 8 e 10. Eu quero saber qual a coordenada do M, né? Que é o médio, né? Qual é o ponto médio desse segmento? Beleza? Bom, a gente vai usar a formulazinha que a gente viu aqui. Primeiro a gente acha o X, depois o Y, tá? Então vamos lá, pessoal, me ajudem aí. Primeiro eu vou calcular o X médio. Qual é a formulazinha do X médio? Tá no quadrado azul. Isso. XA mais XB dividido por 2. Beleza. Pergunta. Quanto que vale, então, o XA? Que é o primeiro que eu vou usar na soma. Qual é o X do ponto A? 4. O X do ponto B? 8. Então, 4 mais 8 dividido por 2. Quanto que é 4 mais 8? 12. E 12 dividido por 2? 6. Certo? Então, o X médio do ponto M é 6. Beleza. Agora, vamos para o Y. Qual que é a formulazinha para calcular o Y médio? Isso, YA mais Y... Desculpa, aqui ficou feio. YB dividido por 2. Pessoal, só tem esse aluno na sala? Só ele que está me respondendo. Vamos lá, outra pessoa agora. Quanto vale o YA? Olha lá nos pontos A e B. Qual é o valor do Y do ponto A? Não, olha aqui, ó. Ponto A está aqui. Ponto B está aqui. Esse é o X, esse é o Y. Esse é o X, esse é o Y. Qual que é o Y do ponto A? 10. Não, você está olhando para o B. Não, eu falei do ponto A. Ah, ó. Desculpa. Tranquilo. 6. Então, o Y do ponto A é 6. E o Y do ponto B? Agora é 10. Agora é 10. Tudo isso dividido por 2. Quanto que é 6 mais 10? 16. E quanto que é 16 dividido por 2? E aí? 2 vezes quanto dá 16? 8, tá? Então, a coordenada do ponto médio é 6, que o X dele é 6, sempre o X primeiro, tá, gente? Sempre. E 8. Achamos a coordenada do ponto médio. Alguma dúvida, gente? Não? Não? Ok. Vocês tinham visto isso aqui já com a professora Gabriela, né? Estão vendo isso daqui? Ah, é porque a quinzena dela é essa quinzena é isso. Aí eu achei que ela já tinha explicado. Ah, tá. Entendi. Então, pessoal, então para você calcular a coordenada de um ponto médio, a gente faz desse jeito. Tem um tipo de questão que é o seguinte. Então, ó, dá para vocês fazer a questão número 1 já, tá bom? E a 2 dá para vocês iniciarem, tá? A 2, ela te fala a coordenada do A e a coordenada do ponto médio e quer saber o B, ok? Nossa, professora, já dificultou. Não, não dificultou tanto assim não, tá? Como que a gente faz? Então, vamos supor assim... Eu vou colocar o print lá no grupo, no final da aula. De toda a aula, tá bom? Vamos lá. Eu sempre vou fazer isso. Toda aula que a gente for fazer, os quadros, eu tiro o print e coloco lá no grupo, no finalzinho. Tá? E o vídeo da explicação também, lá no final da aula. Porque não dá para postar agora, porque já começa outra aula do outro professor. Mas o print da tela dá. Beleza. Vamos lá.
Vamos supor que eu tenho aqui um ponto A que vale 2. Vamos pôr um negativo agora. Menos 2 e 6. Eu tenho a coordenada do ponto M, que vamos supor vai ser 4 e 9. E quero saber a coordenada do ponto B, x e y. Qual vai ser a coordenada desse ponto B, né? X de B, y de B. Então, eu tenho o segmento assim, ó. Eu tenho o segmento A, B e o M. Eu sei o A, que é menos 2 e 6. Eu sei o M, que é 4 e 9. Mas eu quero saber qual vai ser o B, tá? Que normalmente eu tenho o A e o B, quero descobrir o M. Agora não, eu tenho o A e o M, quero descobrir o B. Como que eu vou fazer isso? A gente vai usar a mesma fórmula, tá? Como assim? A fórmula é x de m é igual xa mais xb sobre 2. E o y médio, né? É YA mais YB sobre 2. Só que ao invés, a gente vai substituir, como a gente não tem o x do B, a gente não vai colocar número nenhum aqui. A gente vai colocar o número do M aqui e do A aqui para descobrir o B. Mesma coisa lá no Y, tá? Então vamos lá, seguindo nosso raciocínio. A gente vai começar com o x do M. Quanto vale o x do ponto M aí, ó? Olha aqui, 4. Que é esse valor aqui, ó, o x do ponto M, ó, xy, xy. Beleza, 4. Aí depois da fórmula tem um igual aqui. Então, igual ao x do A. Quanto vale o x do ponto A? Menos 2. Menos 2. Mais o x do ponto B. Quanto que vale o x do ponto B? Olha, xb, vou deixar xb. Não tem, é ele que eu quero descobrir, né? Tudo isso dividido por 2, tá? Virou uma equação. Então, vocês vão resolver essa equação. Então, como que resolve a equação? E aí, quem lembra? Letra para um lado, número do outro. Como a letra já está aqui, eu vou deixar ela aqui mesmo, tá? Porque como tem fração, esse trem vai ser mais fácil deixar ela quieta e mudar as outras coisas, ok? Começando por esse 2 aqui, ó, de baixo. Esse 2, ele tá dividindo, ele passa pro outro lado, que jeito? Multiplicando, isso aí. Contrário de dividir é multiplicar. Então, o 2 vai passar multiplicando o 4. Vai ficar o seguinte. 4 vezes o 2 é igual menos 2 mais o xb. Vamos resolver a multiplicação. Quanto que é 4 vezes 2? 8. Então, a gente tem aqui 8. Por que eu fiz aquele traço ali embaixo, meu Deus? Só um minutinho. Menos 2 mais xb. Então, é 8. É igual a menos 2 mais xb. Pessoal, o menos 2 que está aqui junto com o xb, ele é negativo. Passa para o outro lado? Negativo? Não, ele é negativo. Ah, tá. É positivo. Passa positivo. Isso. Então, vai ficar assim, ó. 8 mais 2 é igual ao xb. Quanto que é 8 mais 2? 10. 10. Então, o xb vale 10. Achei a coordenada do xb, né? Então, o x do b vale 10. Eu vou até escrever aqui, ó. O b, o x dele vale 10. Agora, vamos descobrir o y. Certo, gente? Então, viu o que a gente fez? A gente usou a mesma fórmula. Só que na hora que chegou no x do b, que é o que eu não sei, eu não pus nada. Mas eu substituí lá o xm e o xa. Ok? Essa é para responder a 2. Essa é para responder a 2, isso. Eu coloquei números diferentes, mas o jeito de você fazer é o mesmo, tá? Tá bom. Beleza. E por último, o y. Nossa, será que vai dar tempo? Olha lá. Começando aqui com o ym. Quanto que vale o... Deixa eu subir aqui um pouquinho para vocês verem lá.
Quanto que vale o y do m? Y do ponto M. 9, isso mesmo. 9. É igual. Agora o YA. Quanto vale o Y do A? 6. Mais o YB. YB, né? É o que eu quero descobrir. Tudo isso dividido por 2. O que faz agora? O que eu passo para o outro lado primeiro? A divisão. O 2 que está dividindo passa para o outro lado? Multiplicando. Então, vai ficar 9 vezes 2 é igual a 6 mais YB. Quanto que são 9 vezes 2? 18 é igual a 6 mais YB. O que eu passo para o outro lado agora? O 6. Isso. Ele é positivo aqui, ó, vai passar negativo. Vai ficar 18 menos 6 é igual a YB. Quanto que é 18 menos 6? 12. Então, o YB vale 12. Aí eu vou lá no YB aqui, ó, e coloco 12. Tá? Eu vou colocar esse pontinho aqui no final, tá? Só pra... aqui no finalzinho aqui da conta. Ponto B é 10 e 12. Entendido, gente? Como é que faz? Sim. Ok. Então, tá bom. Aí, na próxima aula nossa, eu explico a próxima parte, que é a condição do alinhamento de 3 pontos. Eu sei que vai ser numa sexta-feira, mas assim, se no decorrer da semana vocês já quiserem fazer a tarefa e tiver alguma dúvida nessa parte aí, pode perguntar que eu explico, tá? Porque ela é um pouquinho mais demorada porque envolve matriz, tá? Mas... Só temos uma aula por semana assim? Só na sexta-feira, primeiro horário. Aí, que é geometria, né, eles colocou só uma vez na semana. Aí, matemática é 4, se não me engano, ou 5. E a minha só uma. Aí, gente, eu vou mandar o print desse jeito lá pra vocês, tá? De tudo que a gente fez hoje. Então, vocês conseguem fazer a número 1 e a número 2, tá?